E aí você que acompanha o Pod Gerais, que está aí ligado conosco. Hoje nós vamos falar sobre ela. Ela ficou conhecida como Maria Macaca, uma profissional do sexo, uma mulher única, uma mulher original, que esteve sempre à frente do seu tempo e não teve medo de encarar o que se propôs a fazer. Ela teve uma grande fama, tanto aqui em Alfenas quanto em Machado, ficando conhecida em todo o sul de Minas e inclusive sendo citadas em meios de comunicação de alcance nacional na sua época. Uma profissional do sexo que construiu um império. Ela se desenvolveu e cresceu economicamente dentro do seu ramo. Ela criou o seu filho com dignidade e ela também influenciava a política local. Uma personagem polêmica que muita gente, ou todo mundo aqui da região, já ouviu falar. E para falar sobre ela, estou recebendo aqui hoje o Anselmo Cesário. Ele que é historiador, ele é documentarista, ator, é um artista multifacetado aí que se propôs a fazer um documentário sobre ela. Então ele fez a última entrevista em vida com a Maria Macaca, talvez a entrevista maior de toda a história da vida dela. E esse material está disponível no YouTube, o link vocês têm acesso na descrição. E para complementar ainda mais, esse nosso podcast sobre essa personagem tão famosa, nós também recebemos aqui o Valnei, que está conosco diretamente lá da Inglaterra. Ele é neto da Maria Macaca e vai poder estar trazendo pra gente experiências aí de dentro da família durante esse podcast que você confere aqui o nosso quarto, Pod Gerais, podcast do sul de Minas. E aí, Anselmo, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo jóia. Muito feliz de estar aqui com você, com o Valnei, Um grande prazer. E aí, Valnei, como é que tá? Tudo bem, prazer em falar com vocês dois, Anselmo. Obrigado, Leonardo, obrigado pelo convite. Muito prazer por estar participando disso. E te agradecer, pela atenção, você, o Anselmo, inclusive esse podcast, ele, vem inspirado em cima de um trabalho, esse documentário que o Anselmo fez, essa necessidade que vocês da família têm, de estar compartilhando essa história de uma forma despida aí de preconceitos, de imagens pré-concebidas. E eu tive uma oportunidade, alguns anos atrás, de escrever uma matéria sobre a Maria Macaca, baseada no documentário do Anselmo. Depois o Valnei, tive contato com ele também, a gente conversou devido a esse material. Então, os conteúdos sobre ela chamam muita atenção, não é, Anselmo? Porque é um personagem icônico, Eu acredito que, a cada século aparece um personagem como a Dona Maria. Talvez a família, as pessoas mais próximas não conseguem perceber, mensurar, mensurar isso. Mas se a gente for pensar com bastante um distanciamento, é uma personagem rica, que constrói o imaginário da cidade, o imaginário cultural, e que talvez nós vamos conhecer uma Maria Macaca, talvez nunca mais, sim, ou só daqui a uns 100 anos. Então, essa é a grande importância dessa personagem para a nossa cidade. Valnei, e como é que é, Você está morando aí na Inglaterra hoje, Como é que é? Conta um pouco, da sua história aqui em Alfenas. Vamos conhecer melhor aí, um pouco melhor, o Valnei, que é o neto, da Maria Macaca. Bom, eu morei em Alfenas até os meus 21 anos. E depois eu fui para Belo Horizonte e fiquei lá 3 anos, aí decidi vir para Londres e moro aqui até hoje. Mas toda a minha época de Alfenas, a minha história de Brasil é do lado da minha avó, Eu cresci com ela, a minha infância toda, vivia dentro da casa dela. Então eu sei como que as coisas funcionavam lá, as histórias que se passaram dentro da casa dela. E eu fico muito feliz de poder repartir isso com todo mundo e manter viva a memória dela, o papel que ela representou para a cidade, independentemente dos julgamentos e do preconceito que com certeza existia e ainda existe, de fato.
Sim, e como que é essa questão, né, cara, do preconceito e ter ela como a sua avó? Como que ela era, assim, como pessoa e o que que o imaginário coletivo da época que convivia com você ali, né, via em cima disso de uma forma pré-concebida? Eu acho que, na realidade, eu cresci. Antigamente, eu acho que não tinha esse preconceito como existe hoje, né? Que não pode se falar nada que já ofende as pessoas. Ah, tinha sim o preconceito, tinha sim o julgamento, mas era bem mais suave. Eu nunca passei uma situação que me constrangeu ou que me colocou num lugar que eu sentia vergonha. Muito pelo contrário, eu sempre tive orgulho de ser neto da Dona Maria, né? Isso que o pessoal dizia. Na escola, eu lembro, no primário, secundário, os meus amigos sempre chegavam em mim e falavam, se referiam à minha avó como a Dona Maria. As pessoas que não me conheciam chegavam e falavam: você é o neto da Dona Maria? Aí eu dizia: sim, eu sou. Ah, da Dona Maria Macaca? Sim, eu sou, assim, a Dona Maria Macaca. Tinha, Ela assim, um certo preconceito, mas não existia o bullying que existe hoje. E ela também, né, como um personagem histórico, né, Anselmo, ela edificou aí uma história de respeito, né, cara? Não era isso que o Valnei trouxe para nós, confere muito com a entrevista que você fez, né? Ela sempre ela trabalhou como profissional do sexo, né? Ela trabalhou também como proprietária de casa, né? Atuou nesse mercado e sempre se manteve o respeito como uma mulher, né, de negócios. Isso, no meu documentário é só quis retratar ela falando da história dela, né? Mas as pesquisas que eu fiz, com as pessoas que eu conversei, o bairro, né? Sempre é uma admiração, né? Tanto que outro dia eu conversei com uma pessoa que falou assim que ia lá dar catequese para as moças, né? Outro falou, eu passava lá, eu passava com carrinho de picolé, um outro rapaz falando, passava ainda criança, vendendo picolé, parava na porta, vendia todo o picolé. Então, ou seja, essa relação, né, da casa da Maria Macaca com a população dele em torno era uma relação muito próxima, né? Não sei se o Valnei pode até confirmar pra gente que ele viveu lá, né? Mas é essa a impressão que a gente tem, de que não era assim aquele ambiente só para... O ambiente noturno. Oi? É só o noturno, mas era Existia uma vida prosaica que se desenrolava em volta ali, né? Conexão com a população, né? E pra gente, né, pegar um fio aí da ninhada histórico, né, a gente tem que conhecer, né, falar pro pessoal de onde ela surgiu, de onde que veio esse nome, quando que começou essa história, né, Hermé? É isso aí, eu vi no documentário que você criou. Ô Valnei, boa tarde. Você não está me vendo aí, mas eu estou vendo tudo aqui passando aqui no monitor. Estou controlando tudo aqui. Você vai escutar mais a minha voz. O nome Maria Macaca, o Macaca vem do nome do pai, do seu avô também, né? Não, seu bisavô, né? Como é que é essa história do nome? Então, a dona Maria me falou, né? Falou assim que todo mundo espera que quando fala Maria Macaca vai encontrar uma pessoa negra. Sim. Ela falando, né? Só que a história que ela me contou, que assim pode ser do pai, pode ser do tio também, que herdou o nome, é que eles eram alcoólatras e bebiam muito e ficavam pulando muito. Então tinha o apelido de macaco porque ficava pulando devido ao alcoolismo. Então, ficava dançando, divertindo ali. Tal. Então ela herdou esse apelido, né? E desde novinha ela herdou esse apelido? Ou foi depois que ela ingressou, mas já era Não, eu acredito que sim, desde... E como que foi, né, que ela começou nessa vida? O que levou ela a se tornar uma profissional do sexo? Rapaz, é uma história que eu acho que quando eu ouvi a primeira vez, né, ela falando, não sei se o Valnei sabe disso, de assistir o vídeo, de assistir o documentário, é que ela trabalhava em Alfenas, numa casa de família, e na sociedade da época, né, na metade do século passado, a família desestruturou, né, desquitaram.
E a família conservadora, né, que falou, não, como é minha filha novinha e vai trabalhar numa casa de pessoas desquitadas. E aí mandaram ela para trabalhar em Poços de Caldas. Aí em Poços de Caldas ela se apaixonou e engravidou. E como ela mesmo diz, naquela época, quando a moça engravidava, as próprias cafetinas já iam atrás. Entendi, porque já tinha uma situação de abandono pela sociedade ali, né? Moralista, né? Sociedade moralista, ao extremo da época. Como se engravidou solteira, já tem um filho, já perdeu, já se perdeu. Isso, ela estava em Poços de Caldas. Isso, tanto que o avô... Que volta de ano, mais ou menos? Ali, década de 50. Década de 50, né? Isso. E o que levou esse título de Furacão a Anjo Assustado, que faz esse desenrolar da história? A gente sempre vai para o estereótipo, né? Do estereótipo de quem trabalha nesse ramo. E, de repente, eu cheguei lá e eu vi uma avó cuidando dos seus gatos, né? Que eram muitos gatos. E uma mulher normal, absolutamente normal. Então, aí Qual que era a idade que ela estava? Quase 80 anos, um pouquinho mais de 80. E uma avó, assim, só preocupada com os gatos, que eram muitos gatos, né? Então, assim, o furacão era daquela ideia de uma mulher... Você imagina, uma mulher analfabeta, no século passado, que tem seu ramo próprio, né, de comércio, tem sucesso no que faz, influência. Aí você imagina hoje, para a gente conseguir levar alguma coisa, divulgar alguma coisa, é complicado. Agora imagina no século passado alguém ter o seu comércio conhecido na região toda. Então é um furacão, né? Uma pessoa que sabe trabalhar. E o anjo assustado é porque depois, quando mais idosa, é uma mulher comum, né? Que ela só queria ter um sossego, queria ter uma família, queria ter, embora ela tenha, né? Mas é a única coisa que ela chegou no final da vida assim e falou, olha, eu só queria ter isso. Sim, e até porque as circunstâncias, né, como a gente acabou de fazer aí nessa retomada, levaram ela a isso, né? Era uma mulher que engravidou mais cedo, né? Hoje uma moça engravida mais cedo, ela não vai estar ali fadada a ter que, né, se tornar ali uma trabalhadora do sexo para se manter, né? Tanto que hoje já não tem, né, esse lance do pessoal que agencia, né, ficar atrás das mulheres que estão grávidas ali, como era antigamente, né? Então, quer dizer, foi uma saída que também procurou ela, né, que se encaixou com aquilo, né, Valnei? Sim, sim, justamente. Eu, na realidade, tentando só resgatar o que vocês disseram antes. Eu assisti o documentário do Anselmo, gostei muito, achei muito interessante. Percebi que a minha avó, naquela época, ela já estava entrando um pouco no Alzheimer, então ela estava um pouco repetindo as informações, mas voltando um pouquinho na história que ela contava repetidas vezes para a gente, a família toda. O pai dela, o apelido dela, Maria Macaca, veio realmente do pai dela, do João Ferreira, que era apelidado de João Macaco. E a história da minha avó é uma história bem complexa, porque a mãe dela, a Lucília era filha de um alemão com uma escrava que veio aqui da Europa, foi para o Brasil na época da guerra, e aí esse alemão desembarcou aí no Brasil e se apaixonou por uma escrava que teve essa filha, que era minha bisavó, a mãe da Maria Macaca, e o pai dela, o João Ferreira, ele era se eu não me engano, ele era negro. E o apelido dele era João Macaco. Essa história de pular de galho em galho foi até novidade para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar. Ela que me falou, hein? Ela que me falou. Mas pelo que eu conheço, pelas coisas que ela me contava pra gente, era o nome, o apelido veio por causa do pai dela, que era um homem negro, e ele era conhecido na cidade por João Macaco. Então ela era filha do João Macaco, então ela ficou conhecida como Maria Macaca.
Sim, e antes até, né, dela acabar caindo aí, seguindo esse caminho, né, que ela sempre, no documentário que a gente vê, ela sempre pontuou isso com muita naturalidade, né, ela vê essa questão, essa entrega com muita naturalidade, ela não carrega uma culpa, ela não carrega um peso por isso, né? Não, não, muito pelo contrário, ela sempre foi muito orgulhosa, muito guerreira, muito certa do que fazia, muito honesta também, com todo mundo, com todas as pessoas que ela se relacionava, né? É igual vocês estavam dizendo há pouco, tinha um negócio, business à noite, que era a boate, né, a casa noturna, mas durante o dia, ela era a Dona Maria, que tinha relacionamento com os vizinhos, com os pipoqueiros que passavam lá, toda a galera lá da Santa Luzia, da Santa de Virgens, todo mundo era praticamente de casa, todo mundo era bem recebido, a gente passava o dia junto lá, ah, ah, foi assim que tudo começou na época. E o Anselmo disse um detalhe de que ela tinha construído uma mulher forte que tinha construído um business e foi mais ou menos isso que ela fez mesmo. Em cima, quando ela foi para Poços de Caldas, ainda muito nova, ela devia ter uns 19 anos, ela foi para trabalhar na casa dessa família, realmente, porque a minha família, a minha avó eles vêm de uma história muito pobre, moravam ali no cemitério, próximo do cemitério, o primeiro cemitério de Alfenas, e então ela foi para Poços de Caldas para poder trabalhar como empregada doméstica na casa dessa família. Ela conheceu o pai do meu pai, por um acaso, lá em Poços de Caldas, e ela se engravidou do pai do meu pai e voltou para casa, naquela época, mãe solteira, né? Coisa muito simples, a sociedade não Voltou para cá, aceitava. Alfenas. Voltou para Alfenas, para casa dela, para casa da minha avó. Certo. E eles eram muito pobres, e a minha avó, a minha bisavó, falou para ela que eles não tinham condição de ajudá-la a criar uma criança. E foi aí que ela entrou nessa vida, que ela não teve opção, né? A própria mãe dela instigou ela a entrar nessa vida da prostituição, da vida noturna, para ela poder criar o filho dela. Então, basicamente, foi assim que ela entrou na vida, até se tornar a profissional que ela se tornou, independente e tudo mais que a gente conhece. Sim, e então muita gente ainda não conhece essa trajetória toda, né? Então a gente está lá mais ou menos em 1950, né? Em Poços de Caldas, ela ali, né? Por aí. Ingressando nessa É, vida e se articulando. Aí como que foi? Ela voltou para Alfenas, aí depois ela foi trabalhar onde? Após esse período, né? Dela estar lá em Poços e ter voltado. impostos. O que Eu, segue a história? pelo que eu me lembro dos contos, né, das coisas que ela falava, ela chegou em Alfenas, aí ela não tinha outra escolha a não ser começar a trabalhar na noite. Ela foi para Machado, foi onde ela foi a menina de uma dona de casa famosa lá de Machado na época. Um, e aí ela morou na casa dessa mulher, que eu não me lembro o nome dela agora, mas ela morou por muito tempo. E, Anselmo, também destacou isso bastante no documentário, né? Essa questão da quando ela foi para Machado. Sim, porque lá em Machado ela era novinha, né? Novinha, bonita. E... Bonita, né? A beleza é um traço que a Isso, define muito bem, né? Sempre foi uma mulher muito bonita, né? isso. E começou, né, como ela diz, entrou pro ramo, né? Mas logo ela já adquiriu casa numa das avenidas mais movimentadas e mais famosas da época, Quer né? dizer, ela empreendeu no ramo, né? Ela não Empreendeu. ficou só naquela, não ficou só de... Ela empreendeu no ramo. Que no sul de Minas, ela deve ter sido uma das pioneiras, mas em Machado já tinha uma dona de casa, onde ela morou. Mas em pouco tempo, ela passou a ser a dona da casa e se tornou a maior dona de casa de Machado na época. Depois ela foi para Alfenas, aí a história de Alfenas começou. Inclusive, né, gente, qualquer assunto sobre ela chama muita atenção, né? Na época, na revista, quando escrevia a matéria, chamou muita atenção. O documentário também chama muita atenção, né? Ela é um personagem que realmente desperta o interesse popular, né, gente?
Sim, porque é conhecida, né, na região toda e frequentada por praticamente toda a juventude da época, né? Sim, inclusive Então, então, ela retomando aí essa questão histórica, né? Ela estava em Machado, o Anselmo comentou que antes da gente começar a gravação que ela saiu de lá de uma forma meio peculiar, né? Como que foi essa saída dela de Machado, Anselmo? então, acho que a gente pode retomar assim, a pensão princesa, né? Acho que muita gente não sabe como chamava a casa lá, que é onde que a Dona Maria tem muito orgulho de falar, porque foi onde que ela mais ganhou dinheiro, Lá em Machado. lá em Machado. E como ela era uma mulher muito, né, muito esperta, assim, né, vivida, ela tinha um amante, né, não sei se o Valnei sabe, um amante muito influente lá em Machado. E que esse amante, que era ligado à polícia, que protegia, né, o, Que garantiu o alvará ali que pra ela, garantia o né? alvará, que protegia a casa, que protegia a Dona Maria. Só que ele era casado, e aí a família Não gostava? expulsou ela de Machado, né? Então, mas eu acredito também que, porque eu conversei muitas horas, né, com a Dona Maria, um pouco ela ter saído da Avenida Santa Cruz foi a questão da urbanização da cidade, né? Que a Machado, embora seja pequeno, a avenida é uma avenida muito importante. Então, também pode ser um porém, mas o que ela me contou foi que a família do sargento, né? Quase que eu falei o nome dele, dá vontade de falar, porque muita gente vai conhecer, Eu me lembro disso. né? E expulsou ela de Machado. É quando ela veio para Alfenas. Mas quando ela veio para Alfenas, ela já veio já com uma Ela condição já veio financeira já estruturada, ela já veio estruturada. estruturada. E como que foi esse retorno para Alfenas aí, Valnei? Qual que são as recordações, né, que você traz dessa época aí que ela te passou? Então, eu me lembro que ela dizia que assim que ela saiu de Machado, ela teve sim bastante influência de algumas pessoas da política na época para poder que ajudavam o negócio ficar mais rolar mais tranquilo, né? Que ajudava no alvará, nos procedimentos burocráticos. E assim que ela voltou para Alfenas, que ela saiu de Machado e veio para Alfenas, ela abriu uma casa ali na rua Gabriel Monteiro da Silva, que é onde meu pai e minha mãe moram. Não exatamente na casa do meu pai e da minha mãe, mas na casa do lado, que até hoje, se vocês forem lá, a construção está lá. Mudou um pouco, né, a estrutura, mas ainda está lá a casa. Foi a primeira casa dela em Alfenas, na Gabriel Monteiro. E lá ela teve o negócio dela por muito tempo, por muitos anos. Foi onde ela cresceu um pouco mais, conquistou mais coisas materiais, até que ela juntou bastante dinheiro e começou a comprar terrenos que na época lá na vila na Santa de Virges, na Santa Luzia, era um matagal só, né? Aqui em E Alfenas, esses bairros, né, não eram nada não povoados, tinha, né? não tinha nada na época. Então Era pode-se nada, dizer que ela era só mato. levou a urbanização para esses bairros. Justamente, ela dizia sempre isso, que quando ela construiu a casa dela, onde é o CVT hoje, a Boate Hi-Fi, ela não tinha nada, era só terra e mato. Até mesmo porque minha avó sempre teve a consciência de que a boate tinha que ser afastada da cidade. Ela não gostava que, quando começasse a crescer muito, a casa dela tivesse no meio da cidade, né? Até Nas porque bordas. demanda uma certa descrição para os clientes, né? Eu acho que é um negócio, é um negócio, é o que do negócio, né? A boate boêmia sempre é afastada da cidade, né? Não pode ser dentro da cidade. E então ela comprou um terreno lá e teve realmente essa influência política dela, a força dela com a política, com as pessoas que tinham influência na cidade, e ela conseguiu asfalto, luminosidade lá para o bairro Santa Luzia, Santa de Virges, há muitos anos atrás. Então, esse aspecto é muito interessante, né, Anselmo? Porque mostra que além dela ser uma empreendedora, assim, do seu tempo, né, ela também, ela levantou essa bandeira das causas sociais. Ela tinha uma consciência social, né? A urbanização ali da região, né, se deve muito ao estabelecimento comercial dela, né, tanta luz, asfalto, mas o contato que ela tinha com os políticos, né, que eram
clientes antigos ou clientes atuais, né? Isso favorecia muito. Mas eu queria contar uma história, que não sei se o Valnei sabe, não sei se a família sabe, que quando ela era mocinha, ela apaixonou pelo motorista do circo. Sabia disso? Conhecia? Não sabia Não? disso. Não. Ainda em Machado, ela já era dona da casa. Voltando um pouco aí na cronologia histórica, Maria assim, Macaca, história vamos vai, lá. Ela, sendo dona da casa, ela apaixonou pelo motorista do circo. Ela falou pra mim assim, Anselmo, nem era artista do circo, era o motorista do circo. E ficou tão apaixonada por ele que ela deixou a casa nas mãos de outras pessoas e foi atrás do circo. Essa história de ir atrás do circo é reincidente, né? Nessa aí região ela foi nossa. com o circo, foi atrás de quem ela estava apaixonada, né? Sim. E, logicamente, que não deu certo, porque ela ia, viajava com o circo e depois ela voltava, pegava dinheiro, ia de novo, até que o amor acabou. O amor acabou, não Mas eu acho que venceu. essa é uma história que não sei se o Valnei não sabe, a família não sabe, né? Eu nunca tinha ouvido falar, para te falar a verdade. Não ouvi falar. Ela contou muitas histórias, mas Então, olha, não, você vê, essa daí. era um fracão, né? Né? Que largava tudo pra ir. Fazia o que tinha vontade de fazer sem hesitar, né? E, inclusive isso, né? Já voltando aqui para nossa cronologia, aqui em Alfenas, na Hi-Fi, né? A boate, ela ficou conhecida na região toda, né? Os clientes, né, de Machado, acredito que passaram a frequentar Alfenas, né, para matar aquela saudade daquele ambiente. Sim. Todos eles vinham de Machado, da região toda, né? De Alfenas. Muita gente frequentava a casa dela. Os alfenenses e as cidades vizinhas. Até a nível nacional, né? Que foi citada 3 vezes na Folha de São Paulo, não foi isso? Isso. Foi citada, né? E o nome espalha, né? Porque... E foi citada como? Rapaz, é o Zé Simão. Eu me lembro. Zé Simão. Eu me lembro, foi um jornal, né? Foi um jornal lá de São Paulo. E foi um artigo do José Simão, né? Isso ela foi sim. citada, né? Eu li o artigo, agora não me recordo direito. Quer dizer, reverberava o Brasil todo, né? Você ser citado num meio de comunicação de circulação nacional, estando no sul de Minas, né? Em épocas remotas, é um grande feito, mas né? eu acho que a gente deve lembrar o seguinte, que na década de 80, Sim. Alfenas recebia muita gente fora, né? Estudantes. Então, assim, as pessoas vinham para Alfenas e depois iam embora. Mas era muita gente que vinha. Então carregou muito histórias, né? Então, com certeza, as pessoas vinham, né? Conheciam, depois iam embora e a história ia junto. Ia junto. E, Valnei, fala um pouco mais pra gente sobre aí as curiosidades da Hi-Fi aqui em Alfenas. Deixa eu ver aqui uma coisa que eu gosto muito de me lembrar da época, né? Da minha infância lá. Eu acho que a minha avó, ela sempre foi uma mulher de muita vanguarda, né? Além dessa influência toda política que ela tinha, que ela conseguia fazer as coisas com mais facilidade, eu me lembro, tem uma curiosidade que eu gosto muito de me lembrar, que faz muita parte da minha memória, que a minha avó sempre cultivava ela tinha a horta dela atrás da casa, uma horta grande, vasta. Então ela sempre plantou tudo tudo que ela comia, e ela era a própria cozinheira da casa, né, das meninas todas. Então, quando todo mundo acordava, horário de almoço, era minha avó que fazia a comida. E tudo que ela colhia, tudo que era servido ali, vinha da própria horta dela. Inclusive a carne também, que ela tinha criação de porco, criação de peru, pato. Então era bem uma coisa orgânica já naquela época, lá atrás. Sim. E, cara, isso também remete a uma questão muito assim de tomar aquilo como família, né? Quem toma para si a responsabilidade de produzir esse alimento e preparar esse alimento, ela tá assumindo ali uma condição de mãezona de todo mundo ali, né? Realmente esse era o papel dela, era uma grande mãezona, além da grande mãe para nossa família que ela foi, que ela representa até hoje, ela era mãe de todas as meninas, de cada uma delas lá. Todas elas tinham muito carinho por ela, além do respeito pela profissional que ela era, porque ela era dona do negócio, elas também tinham esse carinho por ela tomar conta delas, né? Ela olhava por elas. Bacana. É isso aí, Valnei.
Qual que era o tratamento que a sua avó dava para as meninas que trabalhavam com elas, ou as inquilinas que ela costumava chamar? Como que você sabe dessa história? É, eu acho que minha avó era muito profissional. Ela era muito rígida, muito dura. Então, eu acredito que quando era o business, à noite, ela era bem dura, era bem profissional. Ela queria trabalho, trabalho e trabalho. Sabia distinguir. Ela sabia muito bem distinguir uma situação de outra. Depois, durante o dia, que era quando eu participava né, da casa, que eu podia ficar lá, porque ela não deixava que os netos dela ficassem na casa dela no período da noite, claro, por questões óbvias. Mas aí, durante o dia, ela tinha uma outra faceta. Ela era a mãezona de todo mundo, né? Como eu disse antes, ela era a mãe da família dela, com certeza a grande mãe que abraçava todos, e também de todas as meninas. Todas elas tinham um carinho enorme por ela, porque ela tomava conta de todas. Legal. E outra questão também interessante, né, é a questão do filho, né, o qual ela se propôs a criar e se propôs a encarar a vida que surgiu para ela de cabeça erguida, né, e ela cumpriu essa missão, né, cumpriu essa missão criando um patrimônio, inclusive, para a família, né, tipo uma empresária independente, criar um patrimônio desse como uma mulher empreendedora é um sinal, outro sinal de empreendedorismo pioneiro aí dela, né? Poxa, justamente. Ela encarou essa responsabilidade, né, que aconteceu com ela, de criar o filho naquelas situações precárias que ela tinha antigamente, e ela foi, cabeça erguida, enfrentou todos os desafios, todos os preconceitos, e ela cumpriu o desejo dela, que era criar o filho dela, fazer o filho dela se tornar uma pessoa do bem, respeitada, querida por todos. Ela conseguiu a meta dela. Ela é uma grande. Eu sou um grande admirador da minha avó, na realidade. E isso é muito bacana que a gente vê isso aí reverberado no neto dela, né? Que hoje está aí, né, na Inglaterra, né, com uma vida aí próspera, lutando, né? Porque a gente luta em todo lugar, mas com uma vida próspera, uma pessoa realizada que a gente vê aqui pelo contato, pouco que a gente tem, né, Valnei? A gente consegue perceber essa energia, né? Então, ela caminha aí a nossa conversa também para o final, para a última fase da vida dela, né? Que é ali quando ela chegou na velhice até chegar a ser uma senhora senil, né? E nessa época aí, o Anselmo teve um contato muito direto com ela. Inclusive, você deve ter ficado emocionado pra caralho, né? De ver esse documentário distante aí. Matou uma saudade, né? Foi muito bom. Eu fiquei super feliz de ver a matéria, porque até hoje eu assisto, sempre eu vou lá no YouTube e assisto o documentário novamente, porque é muito bom ouvir a voz dela, né? E ver tudo certinho. Eu me emocionei muito quando eu assisti pela primeira vez. Não só eu, como todos da minha família. Minha irmã, às vezes eu converso com a minha irmã, a gente comenta ainda, ela chorou muito quando assistiu. Foi muito bom, muito bom. Eu agradeço muito o Anselmo por manter aquela memória viva para É isso sempre. aí. De Furacão a Anjo Assustado, disponível no YouTube aí, uma obra que registra um personagem histórico, né? Que está aí pautando o nosso quarto Pod Gerais. E, Anselmo, o documentário acaba rendendo muito, né? Muita gente vem conversar com você sobre. Tem umas histórias meio doidas aí, né, cara? Porque todo mundo acha que eu sei tudo da vida da Dona Maria, né? Porque, assim, na verdade eu conversei muito tempo com ela, assim, foram, assim, vários sábados, né? Que não se resume a 20 minutos, foram vários sábados, assim, Sim. uma tarde toda. Eu ia lá aos sábados, uma tarde toda e ficava conversando com ela. E eu peguei uma fase que talvez eu fale assim, que fui muito feliz nesse momento, que ela estava começando um princípio de Alzheimer, como o Valnei falou. Mas ela ainda estava muito bem. Entendi. Né? Então ela ia e voltava, mas ela ainda estava lúcida. Né? Ainda estava ancorando, né? Ainda estava. Morava sozinha, né? Com os amigos dela, né? Com os mais de 30 gatos que ela tinha, né? Que ela falava: esses são os meus amigos, minha família. Então, assim, eu peguei uma fase que ela estava morando sozinha, com princípio de Alzheimer,
e assim, super à vontade. Uma mulher realizada. Uma mulher que não devia nada, assim, no sentido de... Tava contando as histórias, assim, totalmente desprendida, sabe? Então, eu acho que isso foi uma das coisas boas, né? E eu fiquei muito emocionado, né, do Valnei falar isso, de que fez bem para a família, né? Para eles, que faz bem para eles assistirem. Porque, na verdade, o nosso trabalho é esse, né? É de registrar as pessoas, registrar as histórias e que... Comunicar, né? E que faça bem para as pessoas, né? Sim, e que então, resgate, né? eu acho que isso é muito importante. Fiquei emocionado, viu, Valnei? Do seu relato aí. Bacana, que bacana. Fico feliz de ver essa troca de vocês dois aqui no nosso podcast, né? E a gente vai caminhando para o final. Inclusive, esse assunto vai ter desdobramento, sim. Eu já falei com o Valnei, a gente com o Anselmo também, a gente vai conseguir trazer aí uma das meninas, né, das inquilinas, né, da casa dela para estar falando com a gente. E esse assunto também se desdobra em outras vertentes, né, que a gente pode estar abordando aqui, a questão legal, essa questão do trabalhador sexual, que é uma questão que a gente pode vir abordar com um advogado aqui para tratar essa questão, como que a lei vem melhorando e vem se adequando para poder abarcar essas pessoas, né? Ainda está muito rudimentar, são projetos que estão encaminhando, né? Existem ensejos, houve uma melhora muito pequena aí nas últimas décadas nessa questão, né? Mas foi coisa muito pontual. Mas é um outro assunto que esse assunto pode vir a desdobrar, né? Para a gente entender melhor essa questão também. E o nosso podcast também a gente tem todo lá, né? Nas mídias sociais. Como é que é, Hermé? Siga a gente lá, agradeço por estar seguindo a gente mais nesse episódio. Vá lá também, dê a sugestão que o Léo falou aí, acho que já postou nas redes sociais, um tema e um convidado para a gente tentar trazer aqui para vocês. É isso aí, Léo? É isso aí, meu amigo Hermé. E essa questão do tema e um convidado é comentar em qualquer lugar aí, nossa, mandar por mensagem em alguma postagem do Instagram, aqui mesmo no YouTube, em alguns shorts que a gente posta aí também. Enfim, estamos abertos aí a temas e a personagens interessantes, pessoas que podem, né, tá vindo agregar e compartilhar esses conhecimentos. Eu quero agradecer demais você, Valnei, pela sua disponibilidade, né? A gente conhece você aí na Inglaterra dando essa atenção para nós, a gente com esse fuso louco que dá essa diferença aí de 5 horas, mas a gente conseguiu gravar, né, um programa com uma abordagem muito importante. Te agradeço também, Anselmo, parabenizo mais uma vez pelo documentário, né, por ter dado forma, né, a esse registro. Eu agradeço, né, pela toda a equipe que está aqui, está um clima muito bom. O Valnei, é um prazer, Valnei, estar falando com você, né? Acho que uma oportunidade foi meu, Anselmo. Muito bacana. E é isso aí, gente. É registrar as pessoas que fazem história da nossa cidade, né? E que estas pessoas aqui constroem, né, a nossa identidade. E é isso aí. E é sobre identidade que o Pod Gerais, o podcast do sul de Minas, vem estar afirmando para vocês aqui da nossa região, de outras regiões, até da Inglaterra vai ter gente vendo a gente agora, né, nesse episódio, com certeza. Um abraço para todo mundo aí da Inglaterra que está acompanhando aí também a gente aí, que é amigo do Valnei, que integra aí, né, a nossa história regional aí. E fica aí o exemplo, né, gente, de que ninguém é ninguém para julgar ninguém, além de nós mesmos, né? Então, se nós não nos submetemos a esse julgamento, quem será alguém para fazer, né? E com essa mensagem final, me despeço de vocês. Desejo a todos aí que nos acompanham aí, que continuem acompanhando, e muita felicidade. Valeu, até o próximo Pod Gerais. Obrigado. Valeu.